destroços chamuscados são tudo o que restou de um pequeno avião em Illinois. Era um monte de coisas derretidas. Vamos, suba! Suba! Um Airbus A300 desvia fatalmente de sua rota. Não, não! Foi a maior perda humana na história da Indonésia. 2 jatos Jumbo colidem. 583 pessoas. Alguns dos piores desastres da aviação. Indonésia 152. Pode repetir? Mas todos foram causados por um mal-entendido fatal. King Air. O que ele está respondendo a ela? Investigadores ficam chocados com o que descobrem. Espere. O controlador o aconselhou a ficar parado. Esse idiota está vindo! Oh, Deus! Mas que droga! Sai! Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Falha de comunicação. Quase 11 milhões de pessoas tomam os céus todos os dias. Suas vidas dependem da comunicação clara entre pilotos e controladores de tráfego aéreo qualificados. Controladores e pilotos trabalham juntos para corrigir erros uns dos outros, especialmente erros causados por mal-entendidos. Na maioria das vezes funciona, ocasionalmente alguma coisa escapa. O voo 5295 da United Express está a poucos minutos do seu destino final. 19 de novembro de 1996. O aeroporto de Quincy, em Illinois. Verificações completas. A comandante Kate Guthrie está no comando de um Beechcraft 1900C, um avião de passageiros que transporta 10 pessoas. Como estão os ventos lá embaixo? Tem sido um dia longo, mas o desembarque no aeroporto de Quincy deve ser rotineiro. Os ventos são 060 a 8, 19 km de visibilidade. Quincy é um de milhares de aeroportos sem uma torre de controle. Isso significa que não há controladores para direcionar o tráfego. Os pilotos devem se comunicar diretamente uns com os outros durante a decolagem e o pouso. Em um aeroporto como Quincy, que não tem torre, você sempre precisa estar atento quando estiver pilotando um avião. Você tem que ter uma consciência situacional para perceber o que provavelmente virá em seguida e onde outras aeronaves estão. Olha só aquele pôr do sol. É lindo. A 50 quilômetros do aeroporto, os pilotos da United Express fazem o cheque de sua frequência aberta, usada por todos os pilotos no aeroporto. Estamos a cerca de 50 km ao norte do campo, aproximando da pista de aterrissagem 13 em Quincy. Qualquer tráfego na área, por favor, avise. Existem 3 pistas em Quincy. A maioria dos aviões decola e pousa na pista 13 ou na pista número 4. Enquanto o voo 5925 se aproxima, um pequeno avião turbohélice entra na mesma frequência de rádio. Delta King 1127, Delta está taxiando, decolagem na pista 4. O King Air A90 está taxiando em direção à pista 4. A apenas 90 segundos do pouso do voo 5925, o King Air está em posição na cabeceira da pista e aguardando. King Air 1127, Delta na entrada da pista 4, para pegar a pista para decolar. Em espera é quando uma aeronave vai até o final da pista, vira, aponta para a pista preparada para decolagem e mantém a sua posição. Na aproximação final, os pilotos da United Express fazem outra chamada de rádio na frequência. 3 km finais para a pista 13 Quincy. Baixando o trem. Enquanto o avião de transporte regional desce, 500. uma voz automatizada da cabine de comando dá aos pilotos a sua altitude. Aproximação final para a pista 13. 400. A comandante verifica se o King Air planeja ficar parado enquanto ela aterrissa. A aeronave vai ficar em posição na pista 4. Ou vocês vão decolar. 300. 7646, Juliette segurando a partida na pista 4. 200. King Air. Ok, chegaremos no seu cruzamento em apenas um segundo. Nós agradecemos. Verificações finais completas. O voo 5925 pousa no aeroporto de Quincy. Reversão máxima. Oh, Deus. Mas que droga! Mas o King Air está vindo na direção deles. Nós ouvimos essa grande explosão que fez com que as paredes e as janelas tremessem. Corri para a porta e, quando saí, vi o que parecia uma nuvem em forma de cogumelo. Paul Walker corre em direção aos destroços em chamas na pista. Abra a porta! Mas o copiloto está lutando para abrir a porta. Por favor, alguém ajude! Abra a porta! Não há bombeiros no pequeno aeroporto para ajudar no resgate. Nós precisamos entrar nesse avião agora! Eu era literalmente a última esperança deles. Eu agarrei aquela maçaneta e tentei abrir a porta. Quando eu mexi um pouco na maçaneta, alguém do lado de dentro mexeu nela para o outro lado. Eu não consigo abrir! Socorro! Enquanto ouve gritos desesperados vindos de dentro, Walker percebe de repente Meu Deus! É você! Aguenta aí, Kate! que ele conhece a comandante do voo. Por favor, ajude! O fato de você conhecer alguém naquela situação, naquele momento, apenas aumenta a urgência. Aguenta aí, Kate! Não havia dúvida em minha mente. Eu ia abrir aquela porta. Mas a porta continua emperrada. Meu Deus! Me desculpa, Kate! Eu vou buscar ajuda! Deixar o avião foi uma das coisas mais difíceis que eu já fiz na vida. Não há como escapar dos destroços em chamas do voo 5925. Por favor! Quatro pilotos e 10 passageiros são mortos em uma das piores colisões de pista na história da América do Norte.
De manhã, uma equipe de investigadores da Comissão Nacional de Segurança dos Transportes, a NTSB, está no local do choque no aeroporto de Quincy. Como aquilo aconteceu? Quais foram as falhas que entraram em jogo e causaram a colisão desses aviões no cruzamento de duas pistas? A análise das conversas entre os pilotos dos dois voos é um fator-chave na investigação. O que a tripulação estava dizendo? O que estavam pensando? A aeronave turbohélice menor, o King Air, não tem um CVR, ou gravador de voz de cabine. Mas o gravador de voo do United Express 5925 é recuperado do local do acidente. Estamos a cerca de 50 km ao norte do campo, aproximando da pista de aterrissagem 13 em Quincy. Até agora tudo bem. Os investigadores estudam as conversas entre as pilotos no aeroporto de Quincy momentos antes do acidente. Aproximando da pista de aterrissagem 13 em Quincy. Qualquer tráfego na área, por favor, avise. Quando o Beechcraft 1900 se aproximou de Quincy, ele fez todas as chamadas de rádio necessárias. Os pilotos da United Express dão a outros pilotos no aeroporto de Quincy a chance de avisar se eles vão usar a pista. Mas a gravação de voz da United Express revela que as chamadas de rádio do King Air A90 são mais problemáticas. A piloto demora a responder à comandante Gatti. Delta King 1127, Delta está taxiando. Decolagem na pista 4. Estão usando a 4. Mas embora a resposta do voo esteja atrasada, ela confirma para os investigadores que os pilotos da United Express estavam cientes do King Air. King Air 1127 Delta na entrada da pista 4. Vou pegar a pista para decolar. Menos de 2 minutos antes do acidente, a piloto do King Air informa que eles estão aguardando na entrada da pista. É uma chamada de rádio que o United Express se encarrega de verificar. A aeronave vai aguardar em posição na 4 ou vocês vão decolar? Mas os investigadores ficam surpresos quando ouvem a resposta. 7646 Juliet, aguardando para decolar na pista 4, Por que atrás. ele está respondendo a ela? Esse não é o King Air. Quincy, qualquer outro tráfego. Os investigadores fazem uma descoberta surpreendente ao ouvir o gravador de voz da cabine do United Express 5925. Eles ouvem uma chamada de rádio de um terceiro avião na pista, um Cherokee. Não havia razão para o piloto do Cherokee, que não estava na pista ativa, que não vai decolar, ter feito essa chamada. O mal-entendido torna-se ainda mais complicado por causa do piloto do Cherokee. Ele não informou seu tipo de avião. Se ele dissesse Cherokee, isso teria servido para ajudar a esclarecer. 7476 Juliet, aguardando para decolar na pista 4, atrás do King Air. Mas a identificação adequada não é o único problema com a transmissão de rádio. Quando os investigadores ouvem mais atentamente as fitas, descobrem que a contagem regressiva da altitude obscurece a transmissão de rádio proveniente da piloto. Esperando para decolar na pista 4, atrás do King Air. Havia um dispositivo mecânico naquele modelo de avião, o Beechcraft 1900, que naquele momento disse 200. Esperando para decolar na pista 4, atrás do King Air. E isso fez com que a palavra atrás não fosse ouvida. Os pilotos da United Express pensam que é o King Air dizendo que eles estão aguardando na pista. Ok, vamos atravessar seu cruzamento em 1 segundo. Nós agradecemos. Mas o King Air não está aguardando. Ele já se deslocou para a pista quando o voo da United Express faz sua aproximação final. Infelizmente, para a tripulação dos aviões, eles acreditavam que era seguro pousar, porque o King Air esperaria por eles. Oh, Deus! Mas que droga! Os investigadores se perguntam por que os pilotos do King Air não estavam cientes do perigo iminente, já que os pilotos da United Express haviam sido perfeitamente claros. Quando os investigadores buscam saber quem estava na cabine de comando do King Air, as suas suspeitas aumentam. É um voo de treinamento. Um dos pilotos é um aluno. O professor Neil Reinwald é experiente. Ele tinha sido piloto da reserva da Força Aérea. Ele tinha sido piloto da Transworld Airlines. O seu currículo parecia incrível. Mas um olhar mais atento aos registros de Reinwald revela problemas em seu histórico de voo. Descobrimos que ele falhou em um teste de voo. Fizeram outro teste e ele também falhou. E então eles o removeram da posição de piloto para engenheiro de voo, que é um piloto que não pilota. As habilidades desse piloto estavam falhando. E no dia do acidente fatal, testemunhas dizem que ele parecia com pressa para chegar em casa. Ok, Laura. Vamos para casa. Um piloto apressado custou a vida de 14 pessoas? Eu acho que a impaciência era parte do problema. Era pré-city. Isto quer dizer pressa demais. A estudante de pilotagem Laura Brooks estava lidando com chamadas de rádio do King Air. Delta King 1127, Delta está taxiando. Decolagem na pista 4. O seu instrutor pode ter se preocupado com sua aula de voo, sem saber que o avião se aproximava da esquerda. Eles estavam envolvidos em uma conversa sobre a aeronave? Nós não sabemos. Mas não houve anúncio de decolagem, o que é incomum. O que exatamente estava acontecendo na cabine de comando do King Air nos segundos antes do acidente continua sendo um mistério. Verificações finais completas? Os investigadores concluem que a impaciência ou uma distração momentânea levou os pilotos a sair para a pista. Esperando para decolar na pista 4, atrás do King Air. Quando a comandante Gatti confunde fatalmente a chamada de rádio de um terceiro avião, isso causa uma tragédia terrível. Oh, Deus! Mas que droga! A colisão certamente foi evitável. Foi evitável várias vezes, mas enquanto os aviões se aproximavam cada vez mais, o tempo acabou. A NTSB determina que a tripulação do United Express 5925 agiu adequadamente durante a aproximação e o pouso.
Na esteira do Ocidente, o treinamento foi aprimorado para enfatizar a importância da comunicação clara, especialmente em aeroportos sem torre. Houve muitas mudanças básicas desde o acidente de Quincy. E acho que funcionaram. Nós não tivemos um acidente desde então, mas precisamos continuar atentos. A segurança é fundamental em todas as comunicações, no solo e no ar. Mal-entendidos entre pilotos e controladores de tráfego aéreo são raros. No segundo que as pessoas não estão entendendo uma língua ou tendo algum tipo de falha de comunicação, tudo mais sai pela janela. O quê? Foi isso que aconteceu com um avião comercial que caiu em uma selva indonésia? Não, não, não! 26 de setembro de 1997. O voo Garuda 152 segue em direção à cidade de Medan, com 234 pessoas a bordo. Vamos ficar no piloto automático o máximo que pudermos. Sim, senhor. O comandante Rachmal Yogo comanda o Airbus A300. Ele está voando na Indonésia há quase 20 anos e está extremamente familiarizado com a rota do voo. Hoje a aproximação de Medan é mais desafiadora do que o habitual. Incêndios florestais em Sumatra cobriram o sudeste da Ásia com fumaça. E isso está causando estragos no tráfego aéreo. A fumaça está limitando a visibilidade a um grau que tornaria a descida e a aproximação realmente muito difíceis. À medida que o voo 152 desce para 3.000 metros, ele avança através de uma fumaça densa. Tem fumaça que é abaixo de 10.000. A visibilidade reduzida também exerceu uma pressão adicional sobre os controladores. Se houver fumaça do céu até o chão, o controlador sabe que o piloto vai encontrar problemas. Com certeza, ele vai precisar de toda a ajuda que puder conseguir e as orientações devem ser muito precisas. O comandante ajusta a potência de seus motores. Merbate 152, vire à esquerda na direção 240 para interceptar a pista 05. O número 1 sempre demora um pouco para responder, então fique de olho. Ok. Indonésia 152, pode me ouvir? Indonésia 152. Pode repetir? Ok, vire à esquerda na direção 240. 235 agora, para interceptar a pista 05. Entendido. À esquerda na direção 235, Indonésia 152. Os pilotos seguem as instruções do controlador para virar à esquerda. Só falta uma curva para se alinharem com a pista. Indonésia 152. Vire à direita em direção a 046. Virar à direita na direção 046, Indonésia 152. O voo 152 está em aproximação final. A pista deve estar à vista agora. Mas quando o avião se aproxima do chão, não está nem perto do aeroporto. O quê? Vamos, suba! Suba! Não! Não! Todos a bordo estão mortos. É o pior acidente de aviação na história da Indonésia. Investigadores de acidentes aéreos são pressionados para explicar o desastre. Rob Carter, do Centro de Investigações de Acidentes Aéreos do Reino Unido, presta auxílio no local. Uma das coisas mais estranhas era o local do ponto de impacto. Não era nem perto de onde esperávamos que a aeronave estivesse para o tipo certo de aproximação do aeroporto. A área dos destroços diz aos investigadores que o avião estava indo para longe do aeroporto, na direção oposta em que deveria estar voando. Autoridades indonésias buscam respostas no controle de tráfego aéreo no aeroporto de Medan. Eles se aproximaram do sudeste. E eu estava tentando trazê-los desta maneira. Uma curva à esquerda e depois uma curva à direita que os coloca na pista 05. Quando eles entrevistam o controlador que lidou com o voo, ele diz aos investigadores que suspeita que o comandante de alguma forma interpretou mal suas instruções. Ele não entendeu para onde deveria virar. Ele fez uma curva à esquerda aqui em vez de à direita. Os investigadores estão confusos, porque os pilotos do voo erraram na aproximação final, em um aeroporto que conheciam extremamente bem. A torre deu instruções ao Indonésia 152 vir à direita na direção 046, mas a aeronave virou para a esquerda. Depois disso, nós não sabemos o que houve. Os investigadores precisam descobrir por que o voo Garuda 152 desviou do curso e caiu na selva. Eles analisam as gravações de comunicações entre controladores de tráfego aéreo e pilotos para obter respostas. De início, elas parecem completamente normais. Indonésia 152, desça para 1.000 metros para a pista 05. Mas então eles ouvem algo problemático. Merbate 152, vire à esquerda em direção a 240 para interceptar a pista 05 do lado direito. O controlador usa o prefixo errado. Você tem o Merbate 152 e agora ele tem o Garuda 152. Em vez de Garuda 152, ele disse Merbate 152. Mas o controlador rapidamente corrige seu erro. Indonésia 152, pode me ouvir? Indonésia 152, pode repetir? Parece que o equívoco foi esclarecido. Ok, vire à esquerda na direção 240, 235 agora para interceptar a pista 05. À esquerda, 235. Entendido. À esquerda, direção 235, Indonésia 152. Após um breve momento de confusão, o voo está exatamente onde deveria estar. Isso os coloca mais ou menos aqui, bem no curso. Mais uma curva à direita e ele está alinhado com a pista.
Indonésia 152. Vire à direita na